Este é o Encontro de Youtubers Cristãos, esse projeto que completa 10 anos, e eu vou falar um pouquinho mais dele depois da vinheta. Uma mensagem que sempre vai te edificar. Queria chamar minha amiga Verônica. Vamos para Verônica. Vê? Obrigado mais uma vez pela honra, pela presença. A Verônica, ela vai falar um pouquinho do trabalho que ela executa junto com a gente, porque nós somos artistas, nós buscamos sempre levar conteúdos para o grande público. Nosso público é o público cristão. Ela tem, e ela é responsável não só pelo FIC, que é o Festival de Cinema Cristão, mas ela também, nos bastidores, ajuda muitos artistas fomentando toda a cena. E eu queria perguntar para você falar para a gente um pouquinho sobre essa sua visão, primeiro, de como começou e qual que é o que mais te motiva a continuar trabalhando para que a gente possa cada vez mais difundir produtos audiovisuais no cenário cristão brasileiro. Verônica, boa noite mais uma vez. Boa noite a todos. Boa noite. Vou falar bem alto, Verônica. Vou falar alto. Legal. Obrigada, Ricardo. Eu comecei a me envolver com arte depois que eu saí do curso de teologia que eu fiz, Palavra da Vida. Deus me levou para trabalhar na TV brasileira e nos bastidores de novelas da Globo, Record, SBT, Jô Soares. E eu olhava para aquela cidade cenográfica e falei, meu Deus, a gente precisa fazer alguma coisa urgente, né? Nós precisamos, principalmente, alcançar as novas gerações. A garotada precisa de Jesus. E aí, eu orei muito e Deus... um dia eu morei aqui em São Paulo, eu tive uma experiência muito forte com Deus. Eu fui lá no Conjunto Nacional, eu morava ali na Frei Caneca, perto da Paulista. E um dia Deus falou para mim para organizar mostras e festivais de cinema cristão. E Deus nos levou para o Rio de Janeiro. Em 2012 nós lançamos essa nomenclatura, Cinema Cristão, porque a gente queria que fosse um cinema que abrangesse todos, né? E hoje a gente tem no FIC pessoas que são premiadas, inclusive que são ateus, budistas, muçulmanos, que vão no festival, que jamais pisariam numa igreja, mas que vão no festival e ali elas são alcançadas. Mas elas são alcançadas, eles vão no FIC porque eles produzem também filmes cristãos, ou filmes que têm histórias relevantes, enfim. E aí em 2012 nós realizamos a primeira mostra de cinema cristão no Brasil. E a partir daí criamos um movimento muito forte, onde nós realizamos 68 encontros de artistas e cineastas cristãos. Eu sou pastora de artistas, moro em Portugal há 2 anos e 5 meses e na Europa nós estamos trabalhando, que precisa muito, né? Estamos trabalhando a arte cristã e o cinema cristão lá. Na Europa você tem 19 países que tem menos de 1% de evangélicos. Às vezes é 0,0, coisa assim. Tem cidades, gente, cidades, em que não tem uma igreja evangélica. Você entra numa cidade, você não encontra uma igreja evangélica. Você vai para outra cidade e não tem uma igreja evangélica. Então, Deus me levou para morar em Portugal e fazer um trabalho
para alcançar as novas gerações. Mas aqui no Brasil nós continuamos trabalhando. Então, dia 15 de novembro, todos vocês estão convidados para estarem na 9ª edição do Festival Internacional de Cinema Cristão, no estilo Tapete Vermelho. Ele é conhecido como Oscar do Cinema Cristão. E a visão, gente, é sobre Jesus. Nada é sobre mim, nada é sobre nós, tudo é sobre Jesus. Então nós temos o grupo aqui no Brasil, são em torno de 400 artistas que já estão no grupo. Nós temos mais de 30 grupos de artistas cristãos no mundo, entre Ásia, África, Europa tem 19 grupos, América do Norte, América Central e tem o grupo principal que é aqui no Brasil, aonde nós trabalhamos a visão coletiva. Então, quando alguém precisa de indicações, precisa de ajuda, a gente orar um pelo outro, a gente fortalecer o trabalho de Deus, é muito importante. Porque, como eu falei, a nossa visão é visão de Deus, a visão de reino. Ninguém aqui produz para si promover. Nós não precisamos disso, gente. Nós entregamos as primícias a Deus todos os dias, o tempo inteiro. Não é só no primeiro mês do ano. Jesus, ele tem que ser a pessoa mais importante na nossa vida. Eu falo para Deus, eu falo para Jesus, eu quero te amar mais hoje do que te amei ontem. E amanhã eu quero amar mais do que eu amei hoje. A gente só precisa amar uma pessoa de todo o coração, de todas as forças e de todo entendimento. Que quando a gente ama Jesus de todo o coração, você vai amar todas as pessoas. E quando alguém te bate numa face, você vai apresentar outra face. Sabe por quê? Porque nada é sobre nós. Tudo é sobre Jesus. Nós somos os maiores representantes aqui. Então, tudo que nós fazemos é ajudar um ao outro. É ser a luz no meio das trevas. É fazer cinema para alcançar pessoas. Porque o audiovisual é a maior estratégia, é a forma mais poderosa de comunicação. Você posta um vídeo, um filme, uma pregação, uma mensagem no YouTube, pessoas do teu lado e pessoas do outro lado do mundo são alcançadas ao mesmo tempo. Então, no FIC nós temos 27 categorias, de longas, médias, curtas, clipes musicais, games, animação, tem até produção do minuto. Tipo, a pessoa que fala assim, eu não tenho 1 milhão para fazer um longa, eu falei, não tem problema, você faz de 1 minuto. Então, nós entramos com a produção do minuto, exatamente para ninguém ter uma desculpa de falar, não tenho como produzir. E o evento, ele é no estilo Tapete Vermelho, ele é muito lindo, porque a gente quer fazer o melhor. E o que ele tem um diferencial, que normalmente os festivais seculares, só o artista pisa no tapete vermelho. Você estando lá, você recebendo, sendo premiado ou não, você vai pisar no tapete vermelho também. Isso é bênção demais. Eu posso contar a minha experiência junto ao FIC. Em 2015, eu participei junto com o canal Ignóbeis, o Fabrício, de uma esquete de humor. Eles entraram no festival na categoria de humor e nós fomos premiados. Os meninos foram numa viagem maluca lá para o Rio de Janeiro para receber o prêmio. Foi muito gostoso e foi uma experiência de vida que a gente pôde dividir junto. Até hoje a gente conversa sobre essa experiência da FIC, porque possibilita dar acesso às pessoas
as coisas que elas nem imaginavam fazer. Quando na Bíblia fala que o Senhor nos colocaria em lugares onde que nós nem pensaríamos estar, é para que a gente possa fazer a obra dele. Então, eu sou muito grato, Verônica, ao seu trabalho, ao seu empenho, à sua atitude, mesmo que com luta, mesmo sozinha, mesmo batalhando, tentando o contato de cada um, às vezes sendo ignorada, muitas vezes, porque é isso, trabalhar com produção cultural aqui, a gente sabe como é difícil, mas vale a pena. Vale a pena quando a gente vê o resultado, vale a pena quando a gente vê uma vida alcançada, vale a pena quando a gente vê um testemunho de uma pessoa que foi impactada, de uma pessoa que tinha até uma atitude de tomar uma situação de autoextermínio e ao ver o teu conteúdo, ela tomou uma segunda atitude e repensou. O Espírito Santo agiu na vida dela e ela repensou a vida dela e hoje ela é bênção junto com a gente. Isso é muito importante. Deixa eu aproveitar e contar Pode falar. Testemunho. No começo do ano, um cineasta, o Espírito Santo de Deus me tocou muito para ligar para um cineasta cristão. Deus falou, liga agora. E eu, tá bom, Jesus, né? A gente tem que obedecer e ser rápido. E esse cineasta tinha programado 3 vezes o suicídio no ano passado. Uau! Estou falando de cineasta cristão. Então, a gente está acompanhando a vida dele, está fazendo terapia. Então, o nosso trabalho não é só organizar um evento, é cuidar de vidas. E a gente quer caminhar com vocês junto. Hoje nós temos muitos voluntários no FIC, todos que ajudam o festival, são voluntários, que a gente não tem patrocínio, o evento é gratuito para qualquer pessoa entrar, para inscrever os filmes. Eu deixo às vezes de produzir meus projetos para promover os projetos de vocês. Teve um filme na 4ª edição do Fábio Faria. Estou tentando, acho que Quando o Sol se Pôr, se eu não me engano, acho que era esse filme. Alguém tinha subido o filme dele, nem foi ele, alguém tinha subido o filme dele no YouTube. Ele falou, caramba, eu que gasto, eu que faço o negócio, os caras vão lá e sobem meu filme. E ele escreveu esse filme no FIC, no 4º FIC. Esse filme tinha 200 mil visualizações. Quando passou o FIC, que ele recebeu vários prêmios, foi para 6 milhões de visualizações. Então o FIC, ele é uma vitrine muito grande. Tem filme que foi premiado, que foi para a rede de cinemas. Hoje já está em mais de 100 países, porque recebeu prêmios, chamou a atenção da distribuidora e falou, nós queremos ver esse filme. Se ele recebeu prêmios no FIC, nós queremos ver. Por quê? Porque a gente tem um zelo muito grande, a curadoria do festival, ninguém sabe quem é, só no dia do evento, para que ninguém ligue e fale, veja meu filme melhor, entendeu? Para que a amizade não atrapalhe. A gente trabalha com muita transparência. E eu quero muito conectar os youtubers para dentro do FIC, junto. Eu gostaria de lançar aqui para vocês um desafio. Porque a gente trabalha no coletivo. Se vocês toparem, eu acho que vai ser, a gente traz o nome YouTubers cristãos dentro do festival e para fora. Eu estou preparando uma campanha de marketing para fazer a divulgação do festival inteiro. Nós, além de dar o prêmio para os diretores, produtores, as 27 categorias, nós fazemos homenagens. Então, eu gostaria de fazer uma homenagem ao youtuber que mais divulga o FIC, que mais vai divulgar o FIC a partir de hoje, tá? A gente entregar a você, fazer uma homenagem no palco
tá? Do youtuber que mais ajuda a gente a divulgar o FIC. Vocês topam? Sim ou não? Legal. Aí, ó, galera, eu quero abrir para perguntas, porque aqui a intenção nossa, nesses 10 anos, Verônica, são 10 anos de encontro de youtubers cristãos. Uau, Então são 10 anos de tentativa de juntar criadores de conteúdo, canais grandes, pequenos, pessoas que estão interessadas em levar o reino através do audiovisual. E eu sou um entusiasta disso, eu sou um colaborador disso. Alguém tem alguma pergunta para passar para a Verônica, para depois eu poder chamar o nosso próximo convidado? Alguém tem alguma pergunta? Peraí. Eu queria só perguntar quais filmes que foram feitos. Quais filmes que foram produzidos lá, conhecidos? Chegaram 262 obras. Por isso que a curadoria tem muito. Aí tem a entrega, Tempo de Acreditar. São muitos filmes. Retorno 2, Minhas Mãos. Inclusive, a filha do Gugu, a Marina Liberato, ela é convertida. E ela está produzindo filmes nos Estados Unidos. Ela inscreveu e ela vai estar no FIC, porque ela é uma das finalistas. Então se vê, Deus está levantando pessoas de inúmeros lugares, pessoas conhecidas, que agregam muito. Então assim, é difícil te dar uma relação porque foram muitas obras inscritas. Mas legal. O que é legal? Vocês entrarem em contato comigo, se puder passar o contato, a gente pode criar um grupo. O que você acha? Um grupo para fortalecer, a gente libera. Show! Se quiser me colocar no grupo, por quê? Aí eu libero para vocês informações, textos, materiais, vídeos, e aí vocês gravam os vídeos de vocês e acrescentam um trailer, um teaser do FIC. E a gente começa a somar isso. Porque assim, o FIC, ele tem uma premiação muito interessante. A projeção é muito grande, tá? É muito grande. Tanto é que nós estão participando filmes dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Espanha, de Portugal e da África, fora o Brasil, tá? E assim, eu já quis abrir uma categoria para youtubers já nas edições anteriores, mas aí se fica naquele, se conhece mais, está mais caminhando juntos. E para a 10ª edição, 10 anos, vai ser muito especial, a gente quer fazer aqui em São Paulo também. A gente fazer algo especial com vocês, sabe? Fazer um evento um dia antes, fazer palestras, fazer eu já fiz no Rio de Janeiro o FIC Marketing, com mais de 50 temas em palestras, painéis, oficinas dos fóruns, com exposição, 4 dias de evento, tá? Uma trabalheira gigante, mas foi muito legal, tá? Então nós queremos promover o trabalho de vocês, porque eu sei que quando a gente promover o trabalho de vocês, mais pessoas vão conhecer o que vocês fazem, tá? Então vamos caminhar juntos e ter certeza que todo mundo vai crescer mais e acima disso, o nome de Jesus vai ser mais conhecido. Verônica. Bom, eu conheço muito o trabalho. Né? Eu conheço muito o trabalho da Verônica, o esforço. E essa é a minha preocupação. Os gringos estão vindo para o Brasil para produzir filmes. Primeira pergunta. E aí? Segunda, festivais do secular estão sendo patrocinados através de emendas e através do governo. Você com esse currículo todo e com esse crescimento do cinema que você já mostrou que existe,
O que está faltando para ter uma verba oficial para te ajudar? Legal. Olha, sábado, 10h30 da manhã, eu vou estar aqui palestrando sobre projetos, leis e incentivos, editais que já têm o dinheiro, tá? Os editais já têm o dinheiro, vou falar como trabalhar, como elaborar projetos, porque a partir do momento que vocês entenderem a como elaborar projetos e como inscrever, vocês mesmo podem inscrever os seus projetos e conseguir dinheiro para produzir os filmes de vocês. Eu tenho uma equipe maravilhosa, eu tenho profissionais que já aprovaram mais de 500 projetos da Rouanet e Ancine. Então, a gente se destaca muito nessa missão de enquadrar projetos, elaborar, ok? Então eu vou ministrar aqui sábado, 10h30 da manhã. Sábado, 10h30 da manhã, aqui. Tá? Tá bom? Aí vocês vão poder fazer perguntas e tal. O que acontece? Tem leis que você não vai ter problema em enquadrar um projeto cristão, onde já tem o dinheiro, que são os editais. Alguns editais têm restrições a grupos que acabam sempre levando a grana. Por isso que a gente precisa se unir. Se a gente criasse uma associação forte e chegasse no governo e falasse, olha, nós também queremos, mudaria muita coisa. Para mim é um pouco difícil porque eu moro em Portugal, então eu venho para cá, faço as coisas, mas teria que ser algo forte, um movimento de unir a classe e batalhar para que também tivesse editais cristãos, tá? Agora, quando se fala do fomento indireto, que você enquadra o projeto na lei de incentivo e você tem que captar o recurso, é um processo que a gente tem muitos projetos aprovados. É fácil para a gente aprovar um projeto assim. Mas, depois que você aprova o projeto, você precisa colocar o seu projeto embaixo do braço e bater na porta das empresas para captar esse recurso. Mas a gente ensina como fazer isso, tá? Nós temos inúmeros projetos aprovados na Rouanet, na Ancine, que foram captados recursos com empresas. E tem tanto empresário evangélico. E eu vou dar uma notícia boa para vocês. Qualquer brasileiro que paga imposto pode deduzir até 6% do seu imposto ao ano. Muita gente não sabe desses detalhes, né? 99% das pessoas não sabem. Então o que está acontecendo? A gente está vendo o crescimento do cinema cristão? Tá. Porque assim, eu sou a pessoa que mais posso falar sobre isso. Porque eu recebi, né, muitos filmes. Foram mais de 1.600 filmes, obras, em 8 edições. Essa 9ª edição, nós recebemos muitos filmes bons. Então isso está mostrando que o cinema cristão brasileiro, feito aqui, não pelos gringos, feito aqui, está crescendo. Tanto é que nós tínhamos 3 finalistas sempre. Nessa edição, tem filmes com a mesma nota, e a curadoria está arrancando os cabelos. Como? Eu falei, então vamos resolver isso. Em vez de 3 finalistas, vamos por 4. Que aí ficou mais fácil. Isso já é uma demonstrativa, é uma demonstração de que nós estamos crescendo como cinema cristão. Então, assim, vir de fora vai acontecer. É um fato. O que me preocupa é o que a Bíblia diz, que as pedras vão clamar. A gente está vendo uma galera do secular produzindo filme cristão. Aí você fala, oi? E eles estão fazendo bonito. Porque tem bilheteria, porque tem grana. E aí, qual é a forma que nós podemos mudar isso? É ser unido. A gente está junto nessa daí. Mais uma que a gente está junto.
né? A gente é loucão mesmo, faz tudo pelo Evangelho. Eu queria compartilhar com vocês, porque algumas pessoas que estão aqui podem não conhecer o trabalho do Thiago, do Delite, né? Que ele tem feito. E eu queria que ele compartilhasse um pouquinho dessa experiência vinda da periferia, vinda da nossa quebrada, porque eu cresci ali do lado de Ticoatira também, ali a Vila Buenos Aires, ali do ladinho, a gente cresceu na mesma quebrada, a gente conhece muito, e eu particularmente, eu amo rap nacional. Eu cresci numa vila onde que as minhas primeiras referências, né, os meus amigos eram, eu tinha muitos amigos negros e eles ouviam black music. E eu fui impactado desde pequeno a consumir a música negra e o rap, e toda a cultura veio junto. Enfim, eu sou produtor audiovisual também, eu produzi clipes de rap também, eu sou amigo de infância de DJs, de MCs, gosto da cultura do rap nacional, curto muito. O Thiago faz parte, muito mais parte do que eu dessa cultura, e a gente tem uma conexão forte nessa parte, mas eu queria que ele contasse primeiro qual que é o desafio de sair da periferia e levar a tua mensagem hoje para os 4 cantos, inclusive usando o YouTube, o audiovisual, as redes sociais, essa responsabilidade que você carrega. Muito obrigado, Ricardo. Pode deixar Kiko para você. O nome dele está salvo no meu WhatsApp, Kiko Progresso. Porque quando eu conheci ele, eu vi que ele era um cara do progresso, né? Um cara à frente do tempo, pensador e tudo mais. E eu tava ali na produção de umas paradas, eu falei, pô, esse cara é do progresso. Então ele é o Kiko Progresso. O desafio maior não é sair da favela e ir falar a respeito de arte, cultura ou do evangelho. Eu acho que o mais louco agora é voltar para a quebrada e entender as mesmas problemáticas, e entender tudo o que está acontecendo. Parece que está em pausa. Tá ligado quando você está assistindo um filme e você pausa? A quebrada está exatamente igual, quebrada. E aí quando você se destaca um pouco e tem um prisma diferente da comunidade que você vive, ou que você vivia. Agora eu sou boy, eu moro na Vila Prudente, ali na Rua Orfanato, tô como? Mas não é sobre o lugar, é sobre o entendimento que você tem sobre o lugar. Eu sempre falo para os manos da minha quebrada que a favela não é um lugar de permanência, é um lugar de passagem, tá ligado? Só que o Estado e todo o trabalho que o Estado faz é fazer com que essas pessoas continuem lá. Porque é interessante que eles continuem burros, continuem sem ter acesso à cultura, à saúde, à educação. Então o mais louco não é você sair, igual está acontecendo hoje aqui, e você falar sobre as problemáticas de lá. É você despertar esse povo para um entendimento, tá ligado? Quando a gente lê na palavra, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Você só tem fome e sede de algo quando você conhece as problemáticas e quando você sabe que a solução está ali do lado. Então o mais louco, Kiko, é você usar as ferramentas que você tem para tentar convencer essas pessoas. Talvez seja o mesmo trabalho do evangelista, né? Você tentar fazer com que aquela pessoa converta o caminho dela, converta o entendimento dela, e ela passe a também ser a principal protagonista da história dela. Não colocar sempre a culpa em alguém, tá ligado? Não falar assim, eu tô assim porque o governo, porque o Estado. Eu entendi assim, mano, você tem que fazer a sua. Se você não ir atrás do seu progresso, se você não estudar, se você não buscar estar longe do convívio da quebrada, se você não procurar sair dessas problemáticas e procurar achar uma solução para tudo isso, você só vai ser mais um tumultuador. Tá ligado aquele jornal sensacionalista que fala assim, matou, morreu, o pai matou o filho matou o pai. Então isso daí não muda nada e a pessoa só está reportando as coisas que estão acontecendo dentro da comunidade. E aí as boas novas, aquelas que trazem esperança, trazem vida e ânimo para as pessoas saírem daquela condição,
não vai ser proliferada. Então, o grande desafio é você tentar despertar essas pessoas para um novo entendimento. E aí já não é um entendimento de um herdeiro falando, você tá assim porque você quer. É de alguém que está tentando trilhar um caminho de transformação, que encontrou o que acontece do outro lado da ponte. Na quebrada a gente tem uma linguagem que fala da ponte para cá é outras ideias. Então, quando você atravessa da ponte para lá e você conhece a realidade, de alguma forma, eu quero apresentar isso. Eu quero apresentar o carpete para os moleques da minha quebrada. Eu quero apresentar uma estrutura de som. Tá certo que aqui tá mó bagunça, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, e tá tudo certo. Mó bagunça, né, tia? Vocês estão aí balançando a cabeça, é isso mesmo? Muita coisa. Eu ainda perguntei pro pastor ali, eu falei, no céu vai ser assim? Quem tiver enxaqueca, tá lascado. É o mic de ouro. E aí é o seguinte, o grande lance é você procurar um meio de entendimento. E o desafio é esse, mano. É voltar e tentar fazer o trabalho de conversão, né, mano? Mano, tenta ver por esse lado essa problemática aqui. E aí você encontra uma solução muito mais eficaz, entendeu? Na verdade, seu nome não é Otávio. Você apresenta pro pessoal. Caramba, se eu falar meu nome, eles vão achar que eu tô falando em línguas. É o Eglisson. O Eglisson. Tá vendo? Fala 3 vezes e já sai no Labachúria. Mas é bom conhecer o Eglisson, que é o dono do canal do Mundo de Otávio, né? O dono, o CEO, o CBO. Olha lá o CEO do Esmelinguido. E aí? Então eu sou o protagonista, né, o autor do canal Mundo de Otávio, um ministério que trabalha há mais de 25 anos. Mais de 25 anos. Gente, eu sou crente desde que eu me conheço por gente. Eu não sou um desviado, doidão. Você nasceu num berço cristão. Graças a Deus, meu pai tá aí pra comprovar lá, o meu pai. Palmas pro seu pai. Qual que é o nome dele? Casimiro. Aê, eu na seleção, mas tá com certeza patrocinou boa parte aí. Boa parte. E eu sou publicitário formado e já tive agência de propaganda, já tive um monte de coisa assim nessa área. Sou designer gráfico, trabalhei em grandes agências, tive minha própria agência, mas o Senhor me chamou para um propósito maior, que é alcançar a nova geração. E eu faço isso com muito zelo, com muito temor e com muita excelência. Eu falo que assim, é para Deus, meu filho. Vamos fazer o negócio acontecer de maneira excelente, com marca, com algo que vai atrair o público infantil, porque o público infantil é isso. É o colorido, é o negócio piscando, e é qualidade. Eles querem ver conteúdo que vai atrair o olhar deles, a atenção deles para envolver. Então a gente trabalha com isso e o nosso canal é Bíblia. Eu falo que é um curso de teologia bíblica infantil. Se a criança maratonar lá, meu filho, ela fica melhor que o pregador. Inclusive eu vi um vídeo dele lendo a Bíblia para a criançada. Imagina a forma de ler a Bíblia. É diferente, né? É só consumindo mesmo o seu canal. É diferente, porque ali o que a gente faz? A gente esmiuça mesmo. Então a gente tem conteúdo ali. Tem conteúdo gamer. Pra galerinha que gosta de videogame, a gente conectou videogame e palavra de Deus, tudo junto e misturado. Estamos jogando Minecraft, Roblox, mas estamos falando de Jesus. Estamos trazendo Jesus na essência, com clareza e profundidade, com alegria e trazendo uma porretada na cabeça das ideias das crianças para elas entenderem a preciosidade que elas têm em mãos, para eles entenderem que aquele é o manual, aquele é o livro de relacionamento que ele tem com o seu Criador, para que eles possam viver com assim excelência nessa terra, viver para cumprir o seu propósito. E assim, toda a minha família é envolvida. E isso é o mais bacana, né? Meus filhos estão lá no canal, tem os amiguinhos dele no canal, minha esposa, ela já é uma vertente que trabalha com os pais, que era o que estava faltando no universo do Mundo de Otávio, e ela é neuropsicopedagoga, então quando ela trabalhou mais de 20 anos em escola, ela sai desse universo das escolas e vem para ingressar para
trazer um conteúdo de educação de filhos por princípios e valores. A gente mostra isso na prática, na vida da nossa família, dos meus filhos. Então assim, o meu pastor mesmo, o pastor Sidney Costa lá da IBM Alphaville, ele fala assim, ó, você é o digital mais real que eu conheço. Porque é um cara que ele tem essência, ele tem raiz, ele é verdadeiro não só na janela que é o YouTube, né, na vitrine, mas também no dia a dia. Você é aquilo que você comunica, que você fala. Então assim, o Mundo de Otávio, ele é um projeto para fazer com que a nova geração aprenda mais rápido, de maneira mais profunda, sobre o Evangelho, sobre a palavra, sobre Jesus, e viva isso todos os dias. Quando isso acontecer, cara, vai chegar a adolescência, não tem aborrecência, é adolescente com propósito. Então meu filho ali, ó, ele tem livro publicado pela Lion Editora também. Qual que é o nome dele? Olha lá, ó o Simval, aqui ó, o Victor Hugo, ó o CEO da Lion ali, ó, do lado do CEO do Smilinguido. Posso deixar registrado isso aqui? Se hoje nós estamos tendo esse encontro de youtubers aqui dentro da Expo Cristã, eu muito devo ao Simval e à Luciana da Lion, eles são top, que já me deram um toque, que facilitaram toda a comunicação para que isso acontecesse hoje. É verdade. Eu sou muito grato pela amizade que a gente tem, né, Simval? E, pô, você tá... Top. Tamo juntos sempre, velho. Top. E, Otávio... A gente só deve o amor. Só pode dever o amor. É isso. Até porque se for o Serasa é outra coisa. Aí já era. Aí deve outras coisas. É o seguinte, Otávio. Cara, eu queria saber como que foi resolver essa dor. Porque você viu uma dor. Qual foi a motivação para você sanar essa dor? Quer dizer, você criar esse conteúdo para as crianças e adolescentes, enfim, tanto juvenil. Da onde que surgiu a vontade de sanar essa dor? Eu costumo falar o seguinte, para trabalhar com criança, ou você tem um chamado e ama aquilo de verdade, ou você não entra nesse universo. Porque criança é verdade e amor. Se a criança não enxergar em você uma verdade, um amor introduzido nisso na sua essência, não funciona. Eu, como cristão que aprendi do Evangelho na minha essência, na minha infância, tem filme, eu com 5 anos de idade em VHS, eu em acampamento de igreja. Então assim, ali eu encontrei Jesus, ali eu me apaixonei por Jesus, pela palavra. Quando eu me torno adolescente, eu peço para ser tio de salinha. Eu quero ser voluntário. Esse é o detalhe. 13 anos de idade, estava eu de voluntário lá. Eu comecei no berçário, aí ó, eu sou de chão de fábrica, tava lá no berçário. Eu tava lá no berçário com as minhas meias, fazendo graça, contando historinha, pegava os bonequinhos das crianças, os brinquedinhos, montava cenáriozinho e fazia com os bebês. Depois eu fui evoluindo, fui pegando os juniores, fui pros pré-adolescentes, até os adolescentes. Me envolvi bastantes anos também com o Teen Street Brasil, que é um grande evento de adolescentes no Brasil e no mundo, né? Acontece em Maringá, no Paraná. Eu sou maringaense, paranaense de criação. Tô aqui em São Paulo há 5 anos. E assim, daí que saiu a minha essência. Então eu sempre amei isso. Até que chegou, quando eu tinha 17 anos de idade, chegou um pastor na minha igreja, uma igreja presbiteriana, conservadora, mas assim, pezão no chão, mas bem pezão no chão mesmo, sem bater pau e tudo. E esse pastor mais avivado, o cara me sai lá do púlpito, chega em mim e fala assim, cara, Deus está me falando que você vai ser um pastor de criança como o mundo nunca viu antes. Uau. Eu falei, amém, Jesus. Uau. É isso que eu quero, eu já estou fazendo isso. Então assim, eu amo o que eu faço. Passou 4 anos, naquela época nem YouTube tinha, nem Instagram tinha para me seguir aquele homem e ficar acompanhando se esse cara é verdadeiro ou não, se não é um Jesus the Power daqui. Enfim. Oi! Pegou! E aí o que acontece? 4 anos depois esse cara volta. E aí quando ele volta na minha igreja, eu até já tinha esquecido o nome dele. Mas aí ele sai de novo de lá e fala assim, lembra do que eu te falei há 4 anos atrás sobre você ser um pastor de criança como o mundo nunca viu? O Senhor forjou o seu cajado e eu vim te entregar em mãos.
Eu falei, amém. E eu penso, presbiterianão, 7 cão. Falei, tá bom. Ele falou, estende a mão, estendi. Fica de pé, fiquei. Aí o cara falou assim, eu vou colocar, você vai sentir. Eu falei, tá bom. E eu lá, bonitão. A hora que ele botou, viu, eu achei que ele tinha botado o martelo do Thor. E assim, ó. Eu falei, que parada doida é essa? Levantei aquilo que eu sentia, a textura. Eu sentia o peso daquilo. Eu falei assim, caramba, isso aqui vai ser demais da conta. Imagina, eu já tava bom do jeito que tava. Agora imagina que um trem desse aqui na igreja. E aí, esse no meu pensamento. Eu falei, meu Deus, eu senti uma unção, um poder, um tremor por dentro. E meu pensamento era, nossa, essas crianças aqui agora vão sentir o poder de Deus de um jeito doido. E aí o Senhor revelou os meus pensamentos para ele. Ele falou assim, ó, você tá pensando que é para exercer o ministério aqui com essas crianças. Mas o Senhor tá falando que o seu pensamento tá pequeno demais. E Ele me deu uma visão de você num centro e ao seu redor milhões de crianças. Uau. Milhões de crianças. Eu falei, meu Deus, como, né? Aí veio o espírito de Moisés, né? Quem sou eu, né? Que vou voltar lá pro Egito e vou fazer o quê? E aí, e foi ali que o Senhor fez uma reviravolta na minha vida e me trouxe com tudo, né? Já faz mais de... Meu filho tem 18 anos, ele iniciou o projeto, ele nascendo, 18 anos que eu tô 100% nessa empreitada. O canal do YouTube já tem mais de 10 anos e esse é um desafio gigante, porque canal do YouTube para criança, feito por um homem, que daí tem mais preconceito ainda, que as mulheradas que dominam esse setor. Sim, sim. Segmentado, né? Segmentado, ainda para comunicar Bíblia na essência e Jesus o tempo todo. Cara, o algoritmo só falta enfiar na terra e não deixar o meu conteúdo ir pra frente. É um negócio desafiador demais. Demais, demais, demais. Então, hoje o que eu tenho orado, alcance, Senhor, me conecta com pessoas, me leva para lugares onde esse alcance pode expandir para que outras crianças possam te encontrar, para que outras crianças possam te ver. Eu não estou à busca de seguidores, eu estou à busca de discípulos de Jesus, que possam entender a sua essência e seguir a Cristo. Eu sou tipo um Paulo das crianças. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, bora que a gente vai aprender de Jesus aqui. Nós vamos aprender a viver com Jesus todo dia. Eu conto experiência minha dentro do canal. Eu trago muita relação dos conteúdos com experiência de vida, com a vida e a vivência das crianças no dia a dia. Então eu faço essa conexão geral. Eu já estou sonhando com coisas e os elementos, né, que você utiliza no canal. Uso o bonequinho da Marvel, o bonequinho do DC, uso várias coisas, uso Toy Story, vários conteúdos. Agora já estou pensando em fazer conteúdo dentro de parque da Disney, onde eu vou fazer o Devocional Parque, que vou estar no brinquedo lá, assim, ó, agora nós vamos aprender sobre coragem, e eu vou enfrentar aquela montanha-russa lá, meu filho. Mas a gente vai falar sobre coragem. Não faltam. Então, assim, tem muita coisa ainda para surgir. Eu estava ouvindo aqui, né, sobre a possibilidade de dinheiro que a gente pode arrecadar para desenvolver produções e conteúdo. Verônica. Eu tenho o sonho de fazer um material que eu quero ir lá em Israel, quero falar assim, ó, onde tudo aconteceu. Foi aqui, ó, Davi Golias, quem sabe não foi essa pedra aqui que foi a campeã da batalha. Eu quero fazer essa jornada com a criança, porque eu já fui em Israel e quando eu fui para lá, eu pude entender a Bíblia na geografia bíblica de uma maneira diferente. Expandiu a minha mente, pude abrir o universo. E ali eu falei, cara, eu preciso produzir conteúdo aqui para mostrar para as crianças, subir drone, mostrar alguma coisa para eles entenderem, ó, aqui Jesus fez uma coisa, ali naquele poste ele fez outra coisa. E eles entenderem a geografia, para quando eles lerem a Bíblia, eles se inserirem lá dentro. Isso é muito legal, é isso que eu busco fazer com as crianças. Eu acho maravilhoso isso. Eu acho muito sério isso. Eu acho que a gente precisa honrar, dar pelo menos a experiência de levar o conteúdo deles para as crianças que nos cercam. A gente tem contato com muitas crianças. E muitas crianças estão consumindo outras coisas que não tem nada a ver com o que ele produz. Nada a ver. Então isso é sério. Tá na nossa mão também.
é nossa responsabilidade também. Eu queria abrir para perguntas. Todo mundo aqui é um bate-papo, mas também com a participação de vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta pro Otávio, para a gente dar seguimento também para os outros? Cadê? Bom. Banda. Eu tenho um projeto infantil chamado Turminha Happy Happy. Uau. Só que eu sou um Barney falido perto das crianças. Eu não vou. Eu acho que Deus errou no dedo quando ele apontou. Ele falou assim: vai com as crianças. Eu falei: não tem nada a ver. Olha quem sou eu. Aí é o seguinte, eu tô levantando recurso para colocar esse projeto do jeito que você falou, com excelência, colorido, com boa qualidade e tudo mais. O que você me aconselha a forma que eu devo começar esse trabalho? Porque eu nunca brinquei com meus filhos assim. Eu também. Eu me sinto meio idiota fazendo isso, tá ligado? O que você me indicaria? Como que eu tenho que começar esse projeto para apresentar para as crianças? Eu devo apresentar para os pais das crianças, ou eu tenho que falar: pai, fica aqui de quebradinha, deixa eu ver como é que eles vão reagir ao que eu tenho para oferecer, ao projeto musical? Sim. Hoje tem muita gente que me cobra com relação a projeto musical. Eu ainda não me aventurei na área da música, mas o pessoal tá falando, eu acho que você devia lançar aí algum single, alguma coisa e atrair, porque música atrai demais. Esse é o canal que funciona muito bem. Se você começar com esse projeto e ainda mais incentivar eles a produzir também, é maravilhoso. Você pode criar projetos com eles para incentivar eles musicalmente e expressar através da música o amor de Jesus, a forma como que eles se sentem amados pelo seu Pai eterno. Então é algo assim que é fantástico. Começa por aí. A música é o principal. Eu que comecei às avessas, porque eu pra música não sei nem... Eu sei tocar campainha. O pessoal fala: você toca alguma coisa? Toca campainha, toca cachorro na rua. Eu não toco nada. Será que a gente pode ver uma collab aí, ó, do tio Happy Happy com mais uma que eu canto. Mundo de Otávio? Aí, ó. Eu canto. Já pode já casar aqui. Uma afinaçãozinha. Gente, palmas pro Otávio. Um cara que conhece muito. Eu tive o prazer de conhecer, andar junto. Hoje a gente anda junto. A gente faz parte do mesmo movimento que é chamado Despertos. E eu queria chamar aqui à frente Edinardo Sabino. Edinardo Sabino! Vai Atlético, vai Galo! Senta aí, meu. Senta aí, meu. É o paulistano falando. Como é que o mineiro falaria? Senta aí, meu. Senta aí, uai. Senta aí. Bora. Senta aí, só. Senta aí, só. Gente, pra quem não conhece o Edinardo Sabino, ele é escritor, ele é professor também e tem ministrado muitas aulas no canal dele. Ele utiliza o canal dele para ministrar muitas aulas, inclusive de método Pardês. Tem muitos conteúdos diferentes, fora da caixa, né? E eu gostaria muito de dividir o prazer que eu tenho de receber ele aqui em São Paulo. Ele que veio de longe, fez questão de atender o meu pedido. E eu queria muito perguntar para você, meu irmão, o que te leva a fazer o conteúdo que você faz, sabendo que de repente esse conteúdo não pode ser tão bem recebido por alguns segmentos? Fica à vontade aí para se apresentar, falar e responder. Boa noite a todos aí. Como é que vocês estão? Tudo bem? Ricardo aqui já me fez as apresentações e eu percebo assim a condução que o Espírito Santo ele tem feito na vida de cada um, nos que já passaram aqui, nos que ainda vão passar. E eu percebo que o Espírito Santo
de Deus, ele tem conduzido esse trabalho, né, que o Kiko tem feito. E o meu trabalho, de fato, não é um trabalho simples, não é um trabalho fácil. A gente enfrenta muita luta. Mas eu quero comentar algumas coisas aqui, antes de eu entrar na sua pergunta, porque a sua pergunta ela veio muito a calhar. Depois eu vou pedir, inclusive, que você repita mais uma vez. Mas eu quero citar algumas coisas que os que passaram aqui antes falaram. Por favor. Começando pela Verônica, que ela produz, né, a questão do FIC, um trabalho sensacional, magnífico. Sim. E eu me identifiquei, assim, em cada um que passou aqui, em algum pequeno detalhe. E ela falou a questão de produzir o conteúdo cinematográfico de ponta, focado em apresentar Cristo, apresentar Jesus. Isso me tocou porque é de fato aquilo que eu sempre quis fazer no meu trabalho. Para quem me conhece lá de trás, do início do meu canal, eu não aparecia. Eu só colocava ali a bolinha ali do canal. Canal Dark. E falava. Porque eu queria que a mensagem ecoasse e não a minha imagem, e não o eu, e não a pessoa Ednardo, né, que hoje está virando quase que um personagem já, né? Ednardo Sabino. Mas entendo que tudo tem o mover do Espírito Santo e o momento certo. Mas eu me identifiquei com isso que a Verônica falou, porque eu acho que é algo magnífico quando você coloca em prática aquilo que diminua eu para que ele cresça. Isso é sensacional, porque Jesus, ele é o Filho do Criador. E ele se diminuiu, ele se fez criação para poder nos resgatar o seu povo. E isso é magnífico o que ela falou, e eu acho assim que me tocou demais. Eu queria citar isso porque eu me identifico com essa questão. O ponto que o Thiago já falou, né, o Delite está ali, ó, ele trabalho de influenciar os jovens na periferia. Cara, achei muito bacana, muito legal, algo assim realmente tocante. E ele citou uma questão que a gente está aqui num evento, cara. Ele falou uma coisa assim, realmente, falou, cara, eu não sabia se eu ia estar vivo com 16 anos. Que coisa magnífica, cara. Que o Senhor abençoe sua vida, viu, meu irmão? Você é bênção. E hoje você está aqui, sabe, respondendo perguntas, representando o reino. E é isso que Deus faz. Ele nos transporta das trevas para o reino da luz. Então você não sabia se você ia morrer no dia seguinte, mas Deus te tirou de lá e falou, não, você é vida. E te projetou para o mundo. Assim eu creio que ele fez com cada um aqui que é produtor de conteúdo. Porque, com certeza, cada um tem uma história semelhante e eu não sou diferente. Também passei minhas dificuldades. E eu me identifiquei muito com isso, meu irmão. Sensacional o que você falou. E aí, depois veio o Weglison, né, o nosso querido amigo aí do Weglison. Weglison. Falei certinho. Weglison. Mundo do Otávio aí. Mundo do Otávio. Uma coisa que você falou, não sei se todo mundo reparou, acredito que sim, a questão do cajado. Cara, aconteceu uma coisa muito semelhante comigo. Muito semelhante. Foi massa aquilo que você falou. Porque eu na igreja aqui, eu acho que eu nunca contei isso no meu canal, nunca contei em lugar nenhum. Eu na igreja, e um dia o pastor fez algo semelhante ali, chamou, vem aqui pra frente aqui. No seu caso ele foi até você, né? Lá ele chamou. Aí era como aqui, aí chamou, veio, fiquei aqui, eu mais dois. Ele falou, Deus está colocando algo na sua mão. Igual, cara. E aí, a minha mão direita começou a tremer. E ela tremia. Era incontrolável. Eu não tinha controle daquela situação. Minha mão começava a tremer. E aí eu lembro que eu coloquei ela para trás para ninguém reparar. Tipo assim, para eu não passar vergonha. Só que parece que piorou, porque eu percebi... Eu não percebi que eu tava de costas pra igreja e de frente pro pastor. E aí todo mundo vendo. Aí, tremendo.
Mas aquilo foi um mover do Espírito na minha vida. E teve algo semelhante, porque Deus me falou: você vai alcançar milhares, milhões de pessoas. Da mesma forma que você falou. Então olha para você ver como o mover do Espírito Santo está conectando as pessoas aqui, as pessoas certas, que passaram por situações semelhantes. E após isso, eu tive o mesmo pensamento, que isso foi lá na época que não tinha esse negócio de YouTube, sabe? Lá no início ali dos anos 2000. E eu ficava assim, cara, eu numa igrejinha aqui pequena, como que eu vou alcançar milhares, milhões de pessoas? E aí um dia, eu fazendo uma live, tinha mais de 1000 pessoas ao vivo, e aí isso veio. Aí Deus colocou, o Espírito Santo me falou: lembra? Aí eu lembrei, eu falei: cara, Deus é maravilhoso. O tempo todo. E aí depois, veio aqui o nosso querido é Ricardo também, né? Denis Ricardo. Denis Ricardo. Senhor Denis Ricardo, por favor. Senhor Denis. Pela idade, né? A gente respeita. Ele deve ter... A Kombi dele chegou, ele colocou na vaga de doce. E ele mencionou algo aqui que foi muito interessante, que você sabe disso: pioneirismo. Uma palavra assim que parece clichê, mas é algo excepcional quando você faz algo que ninguém nunca fez. Cara, é um desafio gigantesco você botar a cara para fazer algo que ninguém nunca fez. E eu me identifico totalmente com isso, porque o meu trabalho é um trabalho muito difícil, o Kiko sabe. E eu vou falar sobre isso agora, que a gente vai entrar na sua pergunta para poder contextualizar. Eu vou responder. Pergunta. Ok. Bora. Você sabe que você aborda assuntos que são fora da caixa. E muitas vezes nós somos criados dentro de uma cultura que já vem de séculos, né? Imagina, a cristandade já vem de milênios, né? 2 milênios. E muitas coisas, a história, dizem que a história é contada pelos vencedores. E muitos fragmentos da história acabaram se perdendo no meio desse caminho. Você, como estudioso da língua original das escrituras, você traz isso, inclusive o método Pardês que eu falo, né, que, enfim, que muitos rabinos passam também, enfim, e que é uma forma muito bacana de se estudar as escrituras, porque ela te traz camadas de entendimento, camadas de interpretação, que muitas vezes nós, dentro do nosso segmento evangélico, a gente mal sabe que existe. E às vezes, quando alguém como você coloca a sua cara a tapa e cria um conteúdo, cria um canal, como é que foi esse desafio? Porque eu, toda vez que eu vou fazer um vídeo, ou fazer um evento, ou fazer qualquer coisa para o Senhor, eu sinto uma opressão absurda. Eu não sei se acontece isso com vocês, mas eu sinto uma opressão absurda, como se fosse uma força falando: não faz, não faz, não faz, não faz. E aí a gente vai, insiste. Quando faz, o Senhor se manifesta na nossa fraqueza, né? E a coisa acaba ganhando um boom assim que a gente mal esperava, porque a gente insistiu, a gente não virou as costas, não virou estátua de sal. Como é que foi vencer essa opressão e dividir esse conteúdo, às vezes com perseguições, com pessoas até indo contra, né? De verdade. Tava conversando aqui com o nosso querido aqui, que acabou que ele... Rafael? Deve vir aqui, o Rafa, né? Rafa. E eu mostrei para ele a mensagem que eu mandei para minha esposa hoje. Antes da gente chegar aqui, gravei um vídeo mostrando como é que era e tal. Ela: nossa, amor, é muito grande. Eu falei: é imenso. Ela: como é que você tá? Eu falei assim: amor, tô com medo. Aí ela falou assim, mandou lá um texto.
escrevendo. Não, Deus está no controle. As coisas vão acontecer de acordo com a vontade do Espírito Santo. Aí eu falei, amém. Aí eu estava mostrando para ele a mensagem, né, que ele também estava perguntando, e aí, cara, como é que é falar dessas coisas? Vamos encerrar o mistério. O meu canal se chama, o nome desse livro aqui, ó, Cosmologia Bíblica. Para muitos, talvez, a pessoa ouve assim e fala, cara, o que é isso? Cosmologia Bíblica? Eu já abordei algumas pessoas a respeito desse assunto. A pessoa, ela fica assim, o que é isso? Cosmos, universo, sei lá. A pessoa não tem nem muitas vezes a ideia do que se trata esse termo. E a cosmologia, assim como as outras logias, ela é o estudo do cosmos. E aí por isso que o nome é Cosmologia Bíblica. Por quê? Ela é um estudo do cosmos através da cosmovisão bíblica. Então, essa conexão desses dois, é a união desses dois entendimentos. E aí, tá, Ednardo, mas no que isso é complicado, né, tão perigoso que você está aí fazendo esse mistério? É muito complexo. Por quê? O Kiko, ele citou aqui uma questão que são os originais. Quando você vai buscar a escritura na sua estrutura, nos originais, a Bíblia, ela não foi escrita em português. Então, aí já começa a ter um detalhe muito importante que muitos de nós, na nossa vida pregressa, a gente nunca parou para reparar muitas vezes. A gente apenas seguiu o fluxo e foi ali ouvindo, muitas vezes, aquilo que foi repassado para nós. E aí o Kiko aqui, ele falou isso aqui, de fato, já através de milênios, não só nas últimas décadas, nem nos últimos séculos, mas nos últimos milênios, algo que já é trabalhado há um longo tempo e que a gente apenas aceita isso aos poucos. Principalmente quando a gente pega a escritura na nossa língua portuguesa e a gente aceita aquilo porque, na realidade, aquilo foi trazido para nós com uma perspectiva de alguém que traduziu. Mas quando você vai para a estrutura original do texto, muita coisa muda. E essa mudança, ela é drástica. E eu falo que eu cheguei nesse conteúdo nem foi através da escritura, não. Foi através da parte científica. Que eu tive um contato com a questão do cosmos, do universo. Como se deu a criação. Como Deus, ele preparou o mundo. E a partir daí eu comecei a buscar esse entendimento de uma maneira científica, estruturar isso, estudar, que eu sempre fui apaixonado pela questão científica, como que se dá a questão do universo, como que tudo foi feito. Acredito que muitos têm isso dentro de si, de querer saber onde que nós estamos, de onde viemos, para onde vamos. Essas perguntas, elas permeiam a vida de todos. E muitas vezes a gente está vivendo ali a corrida dos ratos, parafraseando lá o Robert Kiyosaki. A gente está ali, acorda de manhã e vai trabalhar, e no outro dia a mesma coisa, chega no final de semana, aquela correria, chega na segunda-feira, começa tudo de novo. E a gente não para, às vezes, para parar e pensar, cara, peraí, da onde eu vim? Por que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Para onde eu vou? Qual que é a minha missão? Isso, por mais que pareça que não, esse conteúdo, ele traz essas respostas. Esse conteúdo, ele te dá uma direção para você entender o porquê Deus fez esse mundo, como ele fez, o que ele usou, qual foi a estrutura que ele utilizou para estruturar mesmo, de fato, para fazer esse universo e colocar ali, ó, a cereja do bolo, que é a humanidade. Então ele passou ali a criação, ele viu o primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, no sexto ele foi lá, colocou a humanidade, e no sétimo ele descansou. Ou seja, ele preparou o palco para colocar a menina dos olhos, digamos assim, né? O homem, ele pegou ali Adão e colocou. Mas só que antes dele colocar a humanidade, tem toda uma história. E essa história, ela é muito bem estruturada. E isso não é contado da maneira original. Quando você busca a escritura da forma original do texto, no hebraico, algumas partes no aramaico e alguns textos no grego, falando assim do Novo Testamento, que a gente utiliza essa nomenclatura,
muitas vezes, ao longo dos anos, isso se perdeu. E hoje, nos últimos anos, a gente tem feito esse resgate. Só que aí, como o Kiko já citou aqui, sempre vão levantar aqueles que vão contra, porque eles querem manter aquele dogma que já é pré-estabelecido. Porque aquilo, muitas vezes, é confortável. Porque, muitas vezes, uma situação confortável, ela te mantém ali estagnado e você está satisfeito com aquilo. Então, aquilo ali não mexe com a sua estrutura. Agora, quando você descobre que muita coisa que você ouviu, muita coisa que você aprendeu a sua vida inteira, na verdade, não é bem da forma que você imaginava, isso mexe com a sua estrutura. Demais. Isso mexe muito. E eu estava até falando no carro com a Lloyd, na hora que a gente estava vindo, que isso aconteceu comigo na minha infância. Porque eu cresci com uma estrutura, mas ali nos meus 8, 9, 10 anos, eu descobri, na verdade, que meu pai não era o meu pai. Eu fui descobrir que meu pai era um outro. Uau. E isso é uma coisa que mexeu muito com a minha estrutura. E meio que isso já era o Deus, o Criador, o Espírito Santo, já me conduzindo, já me preparando para descobrir as próximas coisas que futuramente mexeriam com a minha estrutura, e mexe com a de muitos. Só que eu já teria uma casca para poder segurar aquele baque, aquela pancada, e conseguir repassar isso para outras pessoas que muitas vezes não têm. Então esse trabalho aqui, esse livro, Cosmologia Bíblica, ele foi produzido ao longo de 3 anos e meio. Eu fiquei ali escrevendo, já um conteúdo que eu já falo no canal, já há muitos anos. O canal eu iniciei ele em 2018, nós estamos em 25, então deve estar completando, não é agora, né? Em setembro completa 7 anos do canal. E foi best-seller, né? Ah, sim, verdade. Não tinha me lembrado disso, mas ele foi sim best-seller tanto na editora quanto também pela Amazon, né? Ele recebeu lá o selinho de best-seller pela quantidade de cópias que foi vendida. O ano passado a gente foi aqui, né? A Bienal. Foi exatamente aqui. Foi exatamente aqui, a Bienal do livro. E aí eu recebi essa premiação lá juntamente com a liderança, né? Os editores, né? Da editora Wiclap, que é a editora aqui do Tanto que o seu livro virou referência no assunto. Referência de estudo no assunto. Tamanha complexidade e bibliografia pesquisada, tudo que ele traz, eu recomendo para que vocês adquiram. É super facinho de adquirir pela Wiclap ou pela Amazon, né? É na Amazon lá. E isso foi em 2023, né? Aí o ano passado eu lancei esse segundo livro aqui, que ele chama Apocalipse através da inversão magnética. É um estudo mais denso, é algo assim um pouco mais complexo. Precisa-se ter uma estrutura através da cosmovisão dos antigos hebreus, primeiro, para você depois conseguir compreender o que a gente está passando agora. Eu estava até conversando com o Rafa ali, né, Rafa? O Rafa pegou aqui, ele falou, cara, nós estamos vivendo isso aqui. Não foi? Ele falou, nós estamos vivendo o quê? A inversão magnética. Não sei se vocês já ouviram isso, mas isso é o que a gente está vivendo nesse momento. O mundo, ele está passando por uma reestruturação. Eventos estão ocorrendo no mundo e muitas pessoas não sabem explicar o porquê, a estrutura, como que isso se dá, como que isso está acontecendo. Mas aqui eu explico, lá no canal eu explico, mas é importante vocês terem esse entendimento primeiro da cosmologia dos antigos hebreus, porque esse entendimento é onde a Bíblia ela foi pautada. A Escritura ela foi produzida com uma cosmovisão, com uma cosmologia que é a verdadeira cosmologia que o Criador estabeleceu o reino dele. Então, isso aqui é muito importante para você entender a estrutura, para depois você compreender os eventos que nós estamos passando neste momento e o que nós vamos passar nos próximos anos. 2026, 27, 28, 30, e se nós tivermos nas próximas décadas, a gente não sabe. Lendo isso, eu acho que você não tem muito tempo, não. A gente não tem muito tempo. Eu queria abrir para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma curiosidade? Primeiro eu recomendo para que você não só se inscreva e entre no canal do Edinardo, como de qualquer outro convidado também que esteve aqui com a gente, né?
É muito importante porque você conhece o trabalho de cada um aqui que a gente fomenta, tá bom? Sem perguntas? Lloyd. Bom, a gente já conversou um pouquinho, né? Como você falou. E eu queria perguntar para você como é ser uma pessoa questionadora no meio... Como é ser uma pessoa questionadora no meio onde normalmente eu nasci, né, em lar cristão desde pequenininha, aonde você é doutrinado a não perguntar e não questionar, apenas seguir o que o líder está dizendo. Então, como é ser o diferentão, sendo que a maioria vai com o que o líder fala, enfim, não questiona, não vai contra a autoridade, você não tem cérebro para pensar de forma diferente, só vai. Como é ser neste meio que a gente vive? Só um detalhe. É a mulher mais linda da plateia, tá? Desculpa. Lloyd, obrigado pela pergunta. E assim, você viu, né? Ela... Eu tenho uma mulher questionadora. Onde você foi? Onde você estava? O que é isso que você comprou? Vai lá. Pergunta importante. Responda. Importante. Porque não tem outra palavra a não ser desafiador. É desafiador você questionar. Mas tem um versículo que ele acabou sendo utilizado em contextos diferentes, mas que ele é sensacional e ele dá uma estrutura muito boa para a gente entender, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, da mesma forma que é desafiador você se deparar com a verdade, algo que vai tirar você da sua zona de conforto, ao mesmo tempo é libertador. Porque a verdade, ela provoca isso. Quando você se depara com a verdade, ela te dá um choque. Cada pessoa vai reagir de uma forma. Uns vão rir, outros vão ridicularizar, outros vão virar as costas, outros vão aceitar. Mas se você abraçar a verdade com afinco e amor, entendendo que aquilo é um tratamento de Deus na sua vida, para mudar a sua vida, para mudar a sua estrutura e te elevar para um outro patamar de conhecimento, para um outro patamar de relacionamento com Deus, aí você direciona aquilo de uma forma magnífica, porque você não importa mais com as críticas, com os haters, com aquela pessoa que te odeia, com aquela pessoa que quer manter a estrutura do jeito que está. Realmente é desafiador, não é fácil. Mas assim como eu já citei aqui, a questão que hoje eu entendo que não é para qualquer um. É uma coisa que não é para qualquer um desafiar uma estrutura que já é pré-estabelecida. Mas eu percebo que Deus, ele já foi me preparando. Desde quando eu falei aquela questão que eu descobri o meu pai com 8 anos de idade. É uma coisa assim, para mim foi... Para muita gente pode não ser nada, mas para mim foi uma coisa assim que abalou totalmente a minha estrutura. Tirou o meu chão. Você crescer achando que seu pai é uma pessoa e depois você descobrir que é uma outra. E mesmo assim, porque você foi investigar, ninguém te contou. Então, isso que é algo assim que me estruturou para depois chegar ao conhecimento desse trabalho, que hoje eu desenvolvo já há alguns anos, e ter uma casca grossa para conseguir repassar isso para as pessoas e ter a maturidade suficiente para não já chegar também dando uma pancada e passar aquilo de uma forma que a pessoa consiga aos poucos entender e parar para pensar e falar: peraí, o que esse cara está falando? Será que é tanta loucura assim? Será que parece uma coisa muito maluca? Deixa eu observar isso aqui na sua forma estrutural. Aquilo que o Kiko ele mencionou aqui, a metodologia judaica de interpretação das escrituras em camadas, isso é algo que foi ocultado de nós. Mas quando a gente tem acesso a essa informação, a gente para pensar e fala: peraí, então é assim que a Bíblia deve ser lida? Existem camadas?
Algumas vezes a gente até consegue perceber isso. Você vê uma parábola, você lê, você fala assim, não, isso aqui não está falando disso, está falando de uma outra coisa. Só que como você não tem essa estrutura, você não consegue navegar muito bem ali naquele texto. Agora, quando você tem essa estrutura, você fala, cara, a Bíblia está falando isso, mas ela também está falando isso, e ela também está falando isso, e isso e isso. São 4 camadas. Então isso é magnífico, porque você consegue aprofundar e navegar nas águas profundas que a Bíblia tanto fala que a gente deve navegar. Basicamente é isso. Senhoras e senhores, Edinardo Sabino. Precursor do stand-up gospel. Aí, vou fazer palhaçadinha aqui. Muito prazer, viu? Muito prazer receber você aqui, é uma honra, de verdade. Obrigado pelo carinho. Falando sério. É um prazer estar aqui também. Não é brincadeirinha. Obrigado. Por favor. Primeira pergunta que eu queria fazer pra você. Pô, eu sempre na igreja tem o irmão zoeira. Sempre tem, né? Sempre tem. Agora, estatisticamente, esse irmão da zoeira, no máximo ele vai pegar um diaconato. No máximo. Esse cara teve a façanha. Vem pra cá, Denis. Você teve a façanha. Eu tenho um problema com simetria. Ah, tá. Beleza. Você teve a façanha de virar pastor. E eu queria que você dividisse com a gente, primeiro o começo, por que usar o humor? Eu sei que a alegria do Senhor é a nossa força. Sempre a gente tem, ou pode usar o humor para levar a palavra, e isso é maravilhoso, né? O humor, ele alegra o ambiente, ele muda o ambiente. Agora, o que fez você fazer isso, levando o humor e entrando nessa cena do stand-up e querendo, ou fundando, né, o stand-up gospel comedy? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Obrigado pelo carinho. Embora eu tenha te inspirado, mas eu não sou mais velho que você. Não! Tenho toda a certeza disso. Que ano que você nasceu? Eu nasci no ano que Deus determinou. Não importa agora, não quero compartilhar esse assunto. Eu estou muito feliz de ouvir as coisas que Verônica disse, Tiago, também o mundo de Otávio. Como é que é o seu nome mesmo, meu? O Wecklinson. Muito legal. É o E. E quando eu vi ele, né, o jeito que ele se veste, esse óculos e tudo, eu falei, meu, o que será que levou essa loucura? E ele falou que participou das salinhas das crianças. Tá explicado. Todo mundo que passa por uma salinha fica com sequelas, né? Cara, 2009 a gente começa isso, né? Exato. No Brasil. Sim. Num espetáculo de comédia no Jardim São Paulo. A gente faz esse primeiro espetáculo numa quinta-feira de dezembro, arriscando, que como você falou, normalmente os zoeiros da igreja existem, é verdade, eles estão lá. Eles estão. A gente faz piada. Eu sou. Né, a gente é essa turma aí. E ainda bem que a igreja da qual eu faço parte, que eu fui ungido pastor, é também uma igreja de brincadeira, ela nem existe, é uma igreja, é uma piada a igreja também. Então por isso eles me constituíram pastor lá. Minha esposa, tudo que você fala, ela fica chacoalhando a cabeça. Sempre assim. A minha fica assim, ó. Tem uma DR há sempre 30 depois, anos, 30 anos ela assim. Depois do evento, você entra no carro e aí a DR vai até em casa. Por que você falou isso? Por que você falou aquilo? Foi um risco, né? Porque assim, no Brasil não tinha ninguém que fizesse. Depois vieram muita gente boa. Você citou o Porta Estreita aqui. Trabalho excelente, você fez parte disso. Foi um risco grande, né? Acho que eu não tinha também Instagram, YouTube, eu nem me arriscava. Eu acho que eu tinha Orkut. Sim, era Orkut. Era Orkut. Era isso que eu tinha. Então a gente divulgou boca a boca esse evento. Fizemos lá um impresso, divulgamos para a igreja e fomos para o teatro. E tinha 250 pessoas lá naquela noite. A imprensa foi cobrir, uma galera do SBT. E a partir dali também, não sei quem foi que falou, né, que um material que nem era, acho que a Verônica citou um filme que vai para o YouTube que nem era da pessoa,
pegaram meu material gravado naquela noite, colocaram no YouTube. E aí virou. Aí, acho que... E detalhe importante que você está esquecendo. Numa época... É que hoje a gente está falando... Hoje eu acho que a realidade está mais zoeira do que os próprios zoeiros da internet. Né? Sim. Mas numa época onde você fazer humor cristão... Era visto assim... Sim. De uma forma muito ruim, né? O olhar era bastante religioso, pejorativo, como se você estivesse realmente zombando das coisas espirituais, do que é santo, do que é... E você estava falando do comportamento das pessoas, não do Espírito Santo, né? Não. Falando do cotidiano da nossa vida, das coisas engraçadas que acontecem fora ou dentro da igreja. Você vive experiências engraçadas dentro e fora da igreja. Então a gente colocou isso tudo no repertório, no palco, né? Mas em menos de 4 meses, aquele vídeo tinha mais de 500 mil de visualizações. E aí eu rodei o Brasil inteiro, 2010, 11, 12, 13 e 14, fazendo stand-up. E aí, claro, aí foi uma avalanche, né? Aí veio muita gente boa, a galera... Então hoje eu confesso, eu aceito essa marca de tiozão da comédia, né? Eu sou o vovô do humor cristão, né? O Matusalém da alegria gospel. Tentei parar com isso, não consigo, acho que está mais no sangue, é uma questão de... É a nossa personalidade. Hoje mais economicamente, né? Eu não vou fazer, hoje eu produzo menos conteúdo hoje. Muito mais no TikTok, muito mais no Instagram do que propriamente no YouTube. Você está fazendo estrago nas outras. Nas outras agora. Eu tô tentando, como eu não dei certo naquelas, eu estou tentando estragar as outras também e vive um pouco de fracasso nas outras. É bem legal isso. Então, mas é maravilhoso o que eu percebo nas falas de todos que passaram por aqui. Eu acho que é isso que alegra teu coração também. É ver a cristologia no nosso conteúdo, né? Jesus apareceu nas falas aqui de todos vocês, né? A gente está fazendo por causa dele, para ele. Então, trabalho com crianças, levar o rap e o hip hop como uma mensagem de conteúdo e transformação, na quebrada ou fora dela, uma inspiração de filmes e documentários que faz a diferença. Mas eu vi aqui, em todos eles, que é o que eu luto até hoje, é a questão de nós não nos perdermos no que realmente nos motiva a fazer o que a gente faz. A gente se vê longe e fora daquela vaidade que alimenta muita gente do nosso meio, né? A arte vira competição às vezes. Quem fez o melhor filme, quem tem mais seguidores, ou quem bombou no evento. E aí você começa a perceber que a coisa meio que foge do que realmente deveria acontecer. Então, fiquei muito feliz de ouvir a Verônica no começo aqui falando do começo ao fim sobre Cristo, Jesus. É para Ele, é com Ele, é para Ele. Então, se for essa a nossa motivação de fato, seja o humor ou qualquer outra frente de trabalho, esse das crianças, cara, eu nem conheci o teu trabalho, mas já estou te seguindo lá. É maravilhoso ver isso. Excelente o trabalho, né? Então, que o Senhor nos dê graça para a gente continuar sendo bênção na vida das pessoas, né? Eu quero fazer... o Paulo Zamparo ali, meu amigo. Nossa! Caramba! E aí, Zampa? Olha o Zamparo ali. É cria sua. Imagina, hoje esse é o cara, esse é o aluno que passou o professor. Ele com excelência. Ixi, com excelência. Esse cara tá arrebentando, faz um trabalho maravilhoso com o Santo Riso. E era do Porta Comigo. Eu sei, vocês fizeram um trabalho juntos lá no começo de tudo, mas o Zampa é um desbravador, né? Um cara que... Exatamente. Realmente hoje, muita pedrada levou, eu dei algumas, inclusive. Mas hoje eu tô arrependido já pedi perdão pra ele e tudo mais. Mas é muito bom ver uma nova safra, né? Então tem uma galera que ele incentiva. Ele, o Douglas, Israel. Tem uma galera maravilhosa. Uma turma nova. O Zampa tem um dedo pra descobrir talentos assim. Então a gente se alegra de ver isso, né? Hoje acho que assim, a comédia hoje está sedimentada. Se no passado era aquela coisa, não, é ruim, não dá. Acho que hoje a cristandade, a grande parte das igrejas já aceita a comédia como aceita a dança, como aceita a música, como aceita o teatro, então acho que hoje é uma realidade constituída. Acho que dá pra gente, não dá mais pra ficar chorando aquela coisa, não, é ruim, não. A grande, assim, igrejas conservadoras, ou históricas, ou pentecostais, não pentecostais, acho que a comédia já chegou num lugar onde hoje a gente consegue ser bem visto, desde que a gente se veja livre dessa questão da vaidade, que Jesus seja o centro de tudo.
E é exatamente isso que mostra, né, o legado que a pessoa vai deixando. Você deixou esse legado. Pode fazer a pergunta. Queria saber de você o que você acha da comédia hoje. Como que você olha o cenário da comédia? Como que você enxerga isso hoje? Porque, que nem antigamente, todo mundo queria ser jogador de futebol. Hoje todo mundo quer ser youtuber, né? Então, e como que você enxerga? Porque a comédia, todo mundo chegou um momento, todo mundo queria ser comediante, todo mundo queria estar na comédia. E vocês são desbravadores, vocês estão aí até hoje. E como que você enxerga esse cenário hoje? Tanto no mundo cristão quanto no secular. Como que tá na tua visão isso hoje? Acho que como em toda profissão, né? Toda arte, vai ter gente interessada pura e simplesmente por aventura mesmo, mas acho que é o talento que prevalece. Se a pessoa tiver talento, a gente tem espaço para todo mundo. A gente tem que... Eu vejo com bons olhos. Acho que tem muita gente boa, né? E os que não foram tão bons, tem espaço para eles também. Acho que é uma questão da seleção natural das coisas. Não que eu seja darwinista, mas o talento prevalece. Se a pessoa é legal, é divertida, é bacana, né? De repente canta melhor, toca melhor, dança melhor, o repertório é melhor, né? Então acho que assim, eu vejo com bons olhos, né? Que todos sejam bem-vindos, né? Acho que lá fora a gente percebe que tem gente assim que usa o humor para outras finalidades. Acho que dentro da igreja eu não vejo isso. Ainda, graças a Deus, quero crer que a grande maioria ainda usa a comédia para um fim maior, que é alcançar vidas, né? Então eu vejo, é um bom cenário que nós temos aí. Maravilha! Obrigado, Ricardo! Ô, tamo junto! Feliz Ricardo, gente! Muito obrigado, mais uma vez, muito obrigado. Ele teve uma virada de vida, e ele deixou um segmento que era da mágica e investiu todas as fichas dele em produzir conteúdo para as crianças, desafiando e levando junto com ele a família dele, a esposa dele. Isso no mínimo, isso é um ato de coragem muito grande. E ele, pela insistência dele, ele tem conseguido os resultados dele. Então isso mostra que frequência e sequência é uma fórmula maravilhosa. A forma mais eficaz da criação de conteúdo é frequência e sequência. Eu acho que Deus tem nos sustentado até aqui nesses 10 anos de encontro de youtubers, e você estava comigo no primeiro. Justamente porque é o Espírito Santo que está conosco. E eu fico muito contente de te receber hoje aqui. E eu queria só que, de uma forma breve, a gente pudesse falar dessa sua virada de chave, desse seu desafio. Você já era um mágico bem estabelecido, bem conhecido na mágica, no meio. E como é que foi essa virada de chave e esse desafio e a responsabilidade de trazer sua família com você? Parabéns, mais uma vez. Você tem a minha admiração, de verdade, viu? Beleza, pessoal? Então quem tá gostando faz barulho aí! Aê, dá pra ser melhor, hein? Faz barulho aí! Ó, eu vou tentar ser o mais breve possível, que nós já estamos muito tempo aqui. Por mim eu até passaria a vez, tá? Já chamaria... Acho que tantas pessoas lindas falaram tantas coisas bonitas aqui hoje, que eu acho que eu fiquei sobrando aqui. Não precisava de subir daqui. Mas realmente... eu estava no primeiro encontro, né, dos youtubers cristãos. Lembro da gente sentado no buffet, quando tava o Porta Estreita todo sentado. Porta Estreita TV tava no seu fim ali, né? Todos nós sentamos ali naquele buffet e aí rolou a reunião e ali nasceu o encontro de youtubers cristãos. E tá vivo até hoje. Tá. Né? Graças a Deus, porque não é fácil. Também. Não é fácil, é difícil. E o Kiko tá à frente aí e tá fazendo um bom trabalho. Pessoal, eu tenho um canal infantil que chama Rafa e Mendes, sou eu e a minha esposa. Nós estamos com quase 1 milhão de inscritos, já tem vídeos com mais de 30 milhões de visualizações. Só que eu sempre falo para as pessoas não ficar focado em números. Para você ser youtuber, você não pode ficar ali olhando no número do YouTube, porque senão você vai ficar louco. E assim, o meu canal, diferente de todo mundo que está aqui, choquem, não é um canal cristão. Meu canal não é um canal que é segmentado no mundo cristão gospel. Mas eu sou cristão.
Eu sendo cristão, tudo aquilo que eu coloco a minha mão se torna cristão. Aonde eu colocar a planta da minha mão, o meu pé e a minha mão ali vai se tornar, templo de Deus. Então o que eu quero falar para vocês é assim: por que o meu canal não é cristão? Porque, gente, é difícil você estar num evento cristão. Tá todo mundo olhando agora, né? Tô num evento cristão e meu canal não é cristão? Que loucura é essa? Calma, gente, eu vou explicar. O que acontece? Diferentemente dos canais cristãos, você não consegue atingir lugares que você quer atingir. Então, assim, quando você rotula o teu canal como cristão, eu não entro na casa de um espírita. Posso entrar, não estou generalizando, tá? Mas eu não entro na casa de um macumbeiro. É uma estratégia diferente que você adotou, né? Exatamente, é uma estratégia que Deus me deu. Então, o nosso canal, ele é um canal com conteúdo saudável, limpo, puro para as crianças. Então, é um canal que quando você cair lá, você vai olhar e vai fazer: esse canal é diferente. Esse canal tem um negócio ali diferente. E isso me dá possibilidades de circular no mundo secular e gravar com grandes youtubers, como eu gravo sempre com vários, todos esses youtubers que vocês conhecem, eu já gravei com quase todos, e também me dá a porta de estar aqui num evento cristão e falar do meu canal, porque o meu canal é um canal puro para criança. E quando a gente fala de canal puro para criança, a gente não tem que falar de cristão ou não cristão, é para criança. Então tem que ser um canal para criança. Então a criança não tem que estar rebolando a bunda, não tem que estar vestida como uma mulher, não tem que estar sensualizando. Criança tem que ser criança. E ela tem que assistir um conteúdo infantil, independentemente se ele é cristão ou não. Quando se fala com criança, você tem que fazer um conteúdo limpo, puro e saudável. Para quando o teu filho cair lá, você olhar e falar: esse canal está tranquilo. E não é o que está acontecendo hoje, infelizmente. Lógico que eu não vou citar nomes, pelo amor de Deus, mas tem muitos canais que, cara, dá dó de ver. E sabe uma coisa que eu vejo, Ricardo, uma coisa que eu vejo muito no mundo cristão, no mundo gospel, é assim, ó, não tô generalizando, tá, gente, mas é tipo isso daqui, ó: o meu filho não assiste o fulano porque não é cristão, blá, 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 blá. Assiste. Você que está dentro da igreja, os teus filhos assistem todos os youtubers seculares. Eles conhecem todos os youtubers seculares. E quando o seu filho, que é o filho de um cristão, teria que estar assistindo o Mundo de Otávio. Porque ele falou aqui agora que ele é Bíblia, Jesus é Bíblia, Bíblia, Jesus é Jesus. Então o teu filho deveria estar ali assistindo o Mundo de Otávio. Só que as crianças do mundo gospel, do mundo evangélico, as crianças que estão lá dentro da igreja, estão assistindo todos os tipos de conteúdos. E isso não é culpa da criança, porque ela é uma criança. Isso é culpa dos pais que não sentam junto com os seus filhos para ver o que eles estão assistindo. Porque quando eu falei aqui o meu canal não é cristão, ninguém ia se escandalizar. Por quê? Porque o meu canal é para criança. E o que um canal para criança tem que fazer? No mínimo, é ser limpo, puro e mostrar um conteúdo saudável. Então não deveria ter essa divisão. Cristão secular, cristão do cristão. Deveria ser para criança. Entendeu? Entendi. Inclusive, essa estratégia sua te leva a lugares que muitos de nós não estaríamos. E o mais interessante, gente, é quando você faz um conteúdo comum, assim, conteúdo comum que eu digo, um conteúdo saudável para criança, não falando de Bíblia, não explicitando, né, a mensagem bíblica. O meu canal não fala de Bíblia, não fala de nada disso. Então, mas o mais interessante isso é quando você vê um comentário: poxa, esse canal é diferente. É aí onde nós chegamos. Esse canal tem uma coisa diferente que me fez ficar, ou que me fez tranquilizar a deixar o meu filho consumir. É isso. Isso é uma vitória. Sim. Não é? E ó, Ricardo, uma coisa também que eu acho muito legal que acontece no meu canal, tô falando do meu canal porque é o meu, né, gente? Os outros eu não sei. Mas muitos pais, quando me encontram, né, que chegam, nossa, que legal, aí a gente tem uma conversa ali rápido: você é cristão? Aí eu falo: sou.
E aí é a hora de eu evangelizar, é a hora de eu falar. Então, se você assistir o meu canal com cuidado, você vai enxergar Jesus lá dentro. Sim. Você vai encontrar Jesus ali, você vai encontrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, se você... Mas não quero falar do meu canal, quero falar para você que é pai e para você que é mãe. O meu canal chama Rafi Mendes, depois você entra lá e você vai ver todos os vídeos. É canal de historinha, é para criança, é muito legal. Mas eu quero deixar um recado aqui para você que é pai e que é mãe. Tem pai e mãe aqui na feira? Levanta a mão aí, quem é pai e quem é mãe. Assista o que o seu filho está assistindo. Senta do lado dele para ver o que ele está fazendo. Veja o conteúdo que ele está assistindo e vê se aquilo é adequado para ele. Se aquilo ali está trazendo coisas boas para ele. Porque o mundo, Ricardo, está perdido, cara. Os youtubers estão acabando com as nossas crianças, infelizmente. Mais uma vez eu falo que eu não estou generalizando. Tem muito canal que não é cristão, que é muito melhor do que um canal cristão. E tem canal cristão que poderia estar fazendo muito melhor, entendeu? É aquilo que eu falo, se você está fazendo para Jesus, faça para Jesus. Então esqueça a vaidade, esqueça os inscritos e faça para Jesus. Mas se o seu intuito é ser youtuber, é fazer vídeo e ganhar dinheiro, não põe Jesus no meio do negócio. Faz lá, não tem problema. Pode fazer. Deus vai te honrar lá também, você vai ganhar dinheiro, você vai fazer. Então eu não gosto desse negócio de rotular, sabe? Sim, sim. Você é a mesma coisa. Eu estava conversando com um pastor amigo meu, o Márcio, inclusive é um dos caras mais inteligentes que Deus me apresentou. Então assim, hoje é meu amigo pessoal, eu tenho um orgulho de andar com ele, tá aqui sentado, eu gostaria muito de ver ele falando aqui. É verdade. Mas uma coisa que eu falei para ele, se eu sou um canal cristão, rotulado como gospel, e eu coloco uma bruxa no meu canal, o que que acontece? Acabou. Acabou o meu canal. No outro dia, se eu com 1 milhão de inscritos, no outro dia eu tô no monte de futrico gospel. Entendeu? Agora, o meu canal não sendo secular, meu canal sendo um canal, que é um canal só. Eu posso colocar lobo, bruxa, vampiro, o que eu quiser. E o teu filho, que está dentro da igreja, vai me assistir. E ele vai gostar. E ele vai encontrar Jesus lá no meio. E aí, se você se escandaliza por isso, você está muito atrasado. Você está muito atrasado. Eu acho assim, eu estava vendo aqui o Otávio falando, né? Inclusive nós vamos gravar juntos. O Otávio, eu acho que a criança tem que passar pelo meu canal e depois ir para o Otávio. Sabe? Porque o meu canal ela vai conhecer ali, ela vai falar, esse canal é diferente, hein? Ó, gostei, mas ele podia falar mais da Bíblia, mais de Jesus. Pum, tem um Otávio. E o canal dele é mais difícil. O meu canal eu pego visualização muito rápido. Porque quando você faz, rotula ele no YouTube, você coloca ali como cristão, o YouTube aí não entra no Shadow Ban, aí já é. O YouTube não entrega, meu amigo. O YouTube não entrega, entendeu? Ele não vai entregar, porque aqui é um encontro de youtubers. Então a gente tem que falar o que acontece dentro do YouTube. É igual meu amigo aqui, coitado, deve estar sofrendo para entregar o material dele. Não vai entregar, o Otávio está sofrendo. Então assim, e eu quero falar uma coisa também aqui, eu não ia contar porque é um segredo. Amém, mas eu acho que aqui a gente pode contar. Eu vou contar porque Deus falou para mim contar. E eu grava aí, amor, grava aí. Uma coisa que aconteceu muito comigo também, parecido com o que acontece com a maioria dos cristãos, com o Otávio, com o nosso irmão. Uma vez eu estava num monte e um pregador chegou em mim e falou assim: eu vejo teu rosto no Brasil inteiro, nas bancas de jornais. Eu vejo teu rosto nas bancas de jornais no Brasil inteiro. E eu não tinha o canal Rafi Mendes ainda ali. Ali eu não tinha. E como o Ricardo falou, eu fui considerado um dos 5 melhores mágicos do Brasil pelo programa Silvio Santos. Eu fiz mágica para o Silvio 2 vezes. E fiquei consagrado os 5 melhores mágicos do Brasil. Na mágica eu cheguei aonde eu quis, não tinha mais para onde ir. Eu fui em todos os programas de TV aberta que tem e cristão. E aí eu não parei de fazer mágica, eu continuo fazendo. E uma vez eu estava no shopping com o Ricardo, lembra? E eu fiz uma mágica pro menino do Burger King e o menino aceitou Jesus ali, comigo. Verdade. E com o Ricardo. Então o Ricardo ficou louco aquele dia. E aí, eu tava nesse monte e falou pra mim assim, eu vejo teu rosto no Brasil inteiro. Então, eu fechei o... Agora eu posso falar, eu ainda não falei no meu canal, mas agora eu já posso contar. Eu já assinei o contrato. O ano que vem é o ano de Copa
e sai o álbum de figurinha para todo o Brasil do Raf da Mendy, nível nacional, pro Brasil inteiro. Pra glória de Deus. E vai ser distribuído em todas as bancas de jornais, vai estar lá para todo mundo. Então, assim, eu acho que Deus, ele tem um propósito na vida de cada um de vocês, independente do segmento e daquilo que você está fazendo. Mas não brinca com as coisas de Deus. Eu jamais poderia subir aqui e falar assim, meu canal é... e fazer bonitinho. Deus está vendo, meu canal não é segmentado. O meu canal, ele é um canal para criança. Então eu vou gravar com o Otávio e eu vou gravar também com o Gato Galáctico, que eu já gravei, e com outros mais aí. E eu vou fazer vídeo com todo mundo. E quando o meu vídeo cair lá na timeline dos teus filhos, eles vão olhar para mim, vão gostar, eles vão achar legal. E através da minha vida, do canal, eu tenho certeza que Deus vai fazer uma obra, porque tem muita oração por trás, tem muita estratégia por trás. E para ele chegar nessa criança e a gente conseguir conversar com elas de uma maneira diferenciada do que todo mundo tem feito. E é muito difícil, cara. Mas você tem feito com excelência. Glória a Deus. E eu queria agradecer demais pela amizade, porque assim, o Rafa, ele acredita nesse encontro desde o primeiro. Ele estava aqui desde o primeiro. Estava aqui. Eu continuo acreditando. E não é porque tem gente que vai e passa, não. Ele está aqui sempre. E ele é um dos maiores incentivadores de quem está lá no grupo. Meu, parabéns pela jornada. Falando pra... Rafa da Mendy! É isso aí, ó. Falando pra você. Eu trabalhei 10 anos com produção de cinema brasileiro. Trabalhei 10 anos. É muito difícil. É muito complicado. Mas não desiste não, que Deus vai dar a vitória. Tamo junto, tá? Pode contar com Parabéns, Rafa! Obrigado, pessoal. Valeu! E um especial parabéns aí pra Mendy. Quero agradecer também ao Colégio Ouro Preto, onde a gente grava os nossos vídeos, tá? Então você que não conhece, entra nas redes sociais Colégio Ouro Preto para você conhecer, um colégio na Moca. E a gente grava todos os nossos vídeos lá. São bênção. Bênção demais. Gente, parabéns. Tchau, obrigado por ter ficado até o final. Gente, tem um último convidado. Obrigado, Rafa. Obrigado. Valeu mesmo. Se inscrevam no meu canal, tá? Rafa Mendy. Rafael Fernandes. Sentar aqui. O que eu tenho para falar é simples. Na verdade, eu abri um canal, né, um tempo atrás. Eu li a Bíblia 5 vezes, né? Primeira vez não entendi nada, segunda vez não entendi nada, a terceira menos ainda. A partir da quarta vez eu comecei a anotar, né? Tudo que eu consegui entender, e aí eu coloquei temas, né? O que a Bíblia fala sobre determinados assuntos. E um que me chamou muito a atenção do nosso amigo Ednardo, né? Que é a cosmologia bíblica, né? A Bíblia realmente ela tem o assunto que mais fala, tirando cultos, ídolos, imagens, né? É justamente a cosmologia bíblica. Então eu tive que fazer, inclusive, 3 programas, né? No YouTube, de tão grande que estava ficando. Você também tem livro, né? Eu tenho, na verdade, eu escrevi 2 livros, registrei um na Biblioteca Nacional e vou ver se esse ano eu consigo publicar, né? O que a Bíblia fala sobre Conselho de Santos. Então são mais ou menos aí 270 assuntos, né? Desde a cosmologia bíblica, pré-existência, que é o que eu vim falar aqui rapidinho hoje, que é o que explica muitas das nossas perguntas, questionamentos que fazemos. Responde, né? Na verdade. Responde, né? Na verdade. Muitos questionamentos que nós fazemos. Por que fulano nasceu assim, aquele daquele jeito, outro desse jeito, enfim. Eu não vou ler agora, porque acho que está meio que estourado o tempo, eu trouxe aqui algumas coisas, né? Mas a própria Bíblia fala, no meu canal eu falo sobre isso, né? Então a Bíblia fala que nós tivemos uma vida antes dessa, uma vida em espírito, né? E a gente teve... Que não tem nada a ver com filosofia espírita, né? Não é reencarnação. A gente teve uma vida antes dessa. A Bíblia fala num determinado momento em Apocalipse que o Satanás, com a sua cauda, arrastou 1/3 das estrelas. Para quem é TP, quem participou da Fredcom, Ednardo deve saber isso, estrelas somos nós. Que a partir da cosmologia bíblica a gente já começa a ter uma outra identificação. Ou seja, quando eu era pequeno, eu tinha 8 anos, 9, eu tinha visto todos aqueles filmes do Carl Sagan, né? Aí comecei a estudar a teoria da relatividade, Albert Einstein, buraco da minhoca, aquelas coisas todas, né? Enfim, e eu percebi que era tudo incoerente.
Aí quando eu li a Bíblia, eu percebi que a gente não entendia nada da cosmologia. Eu falei, meu Deus, mas que coisa estranha, né? Que é aí que eu fui pro mundo TP, Terra Plana, né? Eu tive a oportunidade e a grande honra de abrir a segunda FlatCon com o nosso amigo, e aí eu coloquei 7 temas. Então, quando a gente estuda a ciência, a verdadeira ciência, não o que é colocado nas escolas. Ciência empírica, né? É empírica, não que a gente é doutrinado nas escolas. Porque nas escolas a professora pega uma bola e fala, você mora aqui, pronto, não ensina a questionar. Então, a partir daí eu comecei a questionar. Aí eu comprei uma P900, uma Nikon, comecei a fazer o teste de curvatura da Terra, né? Planicidade das águas. Aí eu ensino num dos meus programas, né, do YouTube, como fazer esse cálculo, né, de trigonometria esférica. Então você coloca aí... Você chegou também a fazer o teste lá da Ilha Subítica ou não? Não, esse teste eu não fiz, mas eu fiz no Guarujá. Eu fiz todo o cálculo, né, inclusive no canal do nosso amigo Eduardo Jimenez, o J. Martins até entrou, né, ao vivo, e a gente faz o quê? A gente adota teorema de Pitágoras, produto notável, e mais equação de segundo grau. O valor positivo disso é o valor que a gente pegaria da curvatura da Terra a cada 1 quilômetro, quanto que teria que ter de desnivelamento, né? E aí o que aconteceu? Eu comecei a filmar embarcações com a P900. Eu comprei uma câmera muito cara, uma das mais insanas, né? E eu comecei a observar que os navios, eles não afundam na curva. Simplesmente, quando você puxa o zoom, os navios continuam, mesmo as ilhas, né? Enfim. Então, o cálculo que eu fiz foi a partir daí, que você, fazendo um cálculo de 60 quilômetros, mais ou menos, teria que ter um desnível de 60 metros para baixo. Aproximadamente. Que subiria qualquer embarcação. Então, isso acaba com essa teoria da cosmologia que é ministrada nas escolas, entendeu? Essa farsa, né? Da NASA, farsa NASA, né? Enfim. E a gente aprende a pensar e a questionar. Então, quando a gente vai para o mundo da Bíblia, que a gente vê que realmente a ciência bíblica é perfeita, ela não tem falhas, ela algumas partes da Bíblia ela fala, né? Um pouco sobre que você fala alegorias, né? Mas isso muito em Apocalipse. Só que se a gente for ali pelo livro de Daniel, todas as alegorias elas são desmistificadas. Chifre quer dizer poder, governantes, né? Enfim, não é chifre no sentido literal e por aí vai. Então é muita informação. Fica difícil eu passar aqui para vocês. Eu convido assim vocês darem uma olhada na FlatCon. Então, infelizmente o TP, no caso a cosmologia bíblica, ela é pichada pelo sistema. Eles fazem umas coisas, umas anedotas assim absurdas, entendeu? Eles para ridicularizar. Para ridicularizar. Então você fala, isso daí é o estudo mais top que a gente pode chegar. É quando a gente começa a desmistificar tudo aquilo que a gente foi doutrinado através de uma ciência empírica, através de cálculos, observação, reprodução e mensuração. Isso é o tripé da ciência verdadeira, né? Porque essa nossa ciência que a gente aprende nas escolas, ela é doutrinação, apenas doutrinação. Então, a partir daí, quando você começa a ver que o que eu ia falar aqui, né? Mas era a pré-existência. Quando a gente fala que Satanás, com a sua cauda, arrastou 1/3 das estrelas, a gente começa a estudar a catraca celestial, o zodíaco, a gente vê que não é para a gente adorar essas coisas, mas isso tudo é uma cosmologia, é de Deus, entendeu? Falar dos nossos signos, porque cada pessoa... As famílias celestiais. As famílias celestiais, entendeu? Então a gente às vezes pergunta, né? Puxa, por que eu olhei para aquele cara, eu não fui muito... A gente fala, né? No popular, o santo não bateu, né? Popularmente falando, e não é. Quando a gente começa a ter a real ciência da pré-existência, a gente começa a ter resposta para todas essas coisas, entendeu? Então a própria Bíblia fala que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Pô, só é destituído quem foi constituído. São palavrinhas que estão lá. Então tá tudo ali, chaves, entendeu? Né? Então a gente foi antes, se nós lembrássemos a pátria ao qual gostaríamos, se nós lembrássemos a pátria ao qual pertencíamos, gostaríamos de voltar a tomá-la, ou seja, voltar por ela.
Hoje nós almejamos uma pátria maior, isso é, a pátria celestial. Então, todas essas referências, né? Referências, essas afirmações nos levam a falar que quando Deus fala, nós fomos escolhidos antes mesmo, como o próprio Cristo falou assim, Senhor, dê-me aquela glória que tinha contigo antes da fundação dos séculos, pois os homens antes eram teus, tu me destes, agora são meus. Como assim antes? E quando a gente fala formou no ventre, exato, a palavra formar, você não vai formar uma forma, você vai pegar um pão, você vai pôr na forma. Então a massa já existia, entendeu? Então isso realmente tudo aponta para uma pré-existência. E assim, eu convido a vocês a entrarem no meu canal, o que a Bíblia, vamos ver se eu passo dos 450 inscritos. Mas é isso, entendeu? Quem puder entrar, o que a Bíblia fala, sobre Conserve os Santos, e ali tem a pré-existência. O que mais teve visualização foi essa parte, acho que só 2.000, assim, mas para o canal que é pequeno é considerável, né? E a parte da cosmologia bíblica, tá bom? Aí eu te incentivo a continuar produzindo conteúdo, não importa as visualizações, o que importa é o legado que a gente vai deixando, com certeza, e essas conexões que vão se formando aqui. Tá aqui o Rafael, a Verônica, o Pastor Márcio, enfim, tá aqui todo mundo unido nesse propósito. Sim, com certeza. E você, você tá em São Paulo, você tá junto com a gente, então você pode estar junto nos próximos encontros, com certeza, se envolvendo cada vez mais. E isso aí é só um processo que todo mundo passou. Todo mundo já teve 100 inscritos, 200, 400, não é? Na verdade, assim, eu vim da CCB. Todo mundo começou com 1 inscrito. Então, eu vim da CCB, Congregação Cristã no Brasil, mas hoje eu não pertenço a templo mais. Eu acredito que a nossa conexão para com Deus, nós somos o templo, né? Então, nós somos a igreja. Nós a igreja são as pessoas. Deus habita em nós. Então, a partir disso, eu já tive muita experiência com Deus. Não vou falar aqui agora, porque são grandes coisas. Deus me fez grandes revelações. Até se eu fosse falar aqui, poderia escandalizar. Não vou falar a respeito de batismo, a respeito de um monte de coisa. Então, assim, cada um tem que buscar Deus dentro de si. O universo somos nós. Então, a casa de Deus somos nós. Basta você se trancar num quarto, como Cristo falou, buscar a presença do Pai através do Cordeiro, né? Que é através do o Cordeiro que nos une. Ele que nos une, ele que é o elo, esse negócio de falar, assim, eu acho lindo, maravilhoso o trabalho das igrejas, de trazer, resgatar as pessoas. Eu acredito que Deus tem multiformas de chamar e tem sinceros na fé em todos os lugares. O que importa é a nossa intenção, é o nosso coração e o nosso resultado, né? O que a gente traz, a consistência de tudo aquilo que a gente vai passar para as pessoas, tá bom? Com vocês, Sérgio. Obrigado, gente. Sérgio Santos. Obrigado você pela oportunidade. Obrigado mesmo. E aí, se inscreva no meu canal. É isso aí. Todos os canais estarão disponíveis lá no Encontro de Youtubers, na nossa página. Eu quero agradecer mais uma vez todos que estiveram até agora, pessoal aí que acompanhou as palestras. Espero que vocês tenham gostado dos nossos entrevistados. Galera da Lion, parabéns aí pelo trabalho. Galera da Lion aí, que possibilitou a gente estar aqui. Simval, te amo! E muito obrigado quem esteve até agora. Entregamos mais um encontro de youtubers cristãos. Até o próximo!